Olá, Pérola amada, paz do Senhor Jesus. Chegamos à quarta semana do mês e nós queremos tratar de um tema muito importante que é a ansiedade na vida das crianças. Então, na visão geral, a ansiedade é a preocupação intensa, excessiva e persistente, junto com ela vem os medos de situações cotidianas, né? Então, podem ocorrer frequência cardíaca elevada, coração acelerado, respiração rápida, a pessoa sua muito, né? Tem a sudorese, sensação de cansaço, né? Então, tudo isso faz parte da crise de ansiedade. E o transtorno ele se manifesta através da atenção, antecipação de cenários de riscos que muitas vezes são irreais e diferentes manifestações físicas, ou seja, a pessoa ela fica imaginando um monte de coisas, né, a criança especificamente, e são coisas que não vão acontecer, porque provavelmente, né, porque os especialistas dizem que 90% dos medos, né, que as pessoas têm, das preocupações, não vão acontecer. Então, é algo na mente, né, uma batalha na mente que a criança ela está sofrendo. E sentimentos que são considerados normais durante o desenvolvimento psíquico infantil, porém com esse transtorno, né, podem evoluir para quadros patológicos, para doenças, quando manifestados de forma exagerada, desproporcional aos estímulos e com longa duração, ou seja, tem alguns sentimentos, né, que são normais, mas se você percebe que a sua criança, uma criança próxima a você, ela está tendo muita crise, ela está tendo algo assim exagerado, pensamentos exagerados, negativismo, medos, você precisa, né, estar atento, porque são sintomas que precisam ser detectados e, quando detectados, precisam ser tratados, amém? Então, como que aparece, né, digamos assim, a ansiedade? Então, quanto menor é a criança, é mais provável que a ansiedade se manifeste por agitação psicomotora, alterações de comportamento, choro frequente, alteração do ritmo de sono, falta de apetite, birras, irritabilidade, né? Ou seja, agitação psicomotora, tudo que ela não consegue, né, ficar quieta, tudo que ela pega, ela quebra, ela joga, ela não quer, né, ficar brincando, choro, a criança toda hora fica num choro, numa angústia, né, fica desesperada, muitas birras, então tudo isso são sinais da crise de ansiedade, porque aqui a criança menor, ela não vai externalizar falando, conversando, igual a criança maior. Então, você precisa estar atento. Claro que é normal, criança faz birra, criança chora, criança joga as coisas, sim. Mas se é algo desproporcional, exagerado, então você precisa se atentar a esses sinais. E nas crianças maiores, mais velhas, como eu falei antes, os sintomas são semelhantes aos dos adultos. Então, ficam apreensivas, ficam muito preocupadas, tensão muscular, inquietação motora, a pessoa fica muito agitada, sudorese, taquicardia, coração acelerado. Então, vejam que as diferentes fases das crianças são diferentes sinais que aparecem também. Então, precisamos estar alertas, né? Então, se você percebe que a sua criança, a criança que você conhece, está com esses sintomas, então esse é um caminho para que possamos ajudar, né? Ajudar a criança a superar, a melhorar. E diante disso, o que fazer então para ajudar? Tem muitas coisas, né? Tem muitos métodos, tem muitos caminhos que ajudam uma pessoa com ansiedade, uma criança com ansiedade. Mas eu separei aqui três, né? E o primeiro é: sempre fale a verdade para a criança e reconheça que todo medo é real. Tente explicar com cuidado os acontecimentos para diminuir a ansiedade e o peso do que ela está sentindo. Ou seja, explique para a criança que o medo, sim, as situações difíceis, sim, existem, problemas existem, e diante da situação que ela expõe, é uma situação real, mas sempre traga
o caminho para a saída. Nunca fale só de um problema, de uma coisa, filho, filha, olha, eu sei que você está com medo e mais não tem o que fazer. Não, você precisa sim ouvir, mas explicar com cuidado, né? Para diminuir a tensão, né? O peso que ela já está sentindo, ela já está com medo. Então, sempre fale a verdade, trazendo sim que o medo existe, que é real, que é difícil, tem situações que são difíceis, mas que tem um caminho, né? Um caminho de cura, um caminho de melhoramento. Outra coisa, nunca menospreze a dor da criança. Então, frases como deixa de besteira aumenta ainda mais a ansiedade. Aquelas frases que muitas das vezes nós falamos, na minha época isso não existia, eu nunca fui assim. Então, nós temos que entender que nós vivemos em outra época, que nós vivemos em outro contexto de sociedade, que hoje, infelizmente, ainda mais depois da pandemia, a ansiedade ela se intensificou de uma forma assustadora. Então, não menospreze. Ouça a sua criança, ouça ela. Não é besteira, né? Porque, infelizmente, isso são problemas na mente que precisam ser tratados e são coisas sérias, não é? Então, nunca se compare, né? Na minha época eu não fui assim, eu não era assim. Você é diferente do seu filho, da sua filha, então nós precisamos ter esse cuidado para não trazer uma comparação injusta e assim acabar intensificando a ansiedade em vez de ajudar. E por último, dê apoio e seja gentil a abordar o assunto que ela teme. Afinal, os pais são responsáveis, justamente eles são um alicerce para dar o alicerce para a dor em momentos que elas precisam de apoio. Ou seja, seja gentil, não seja grosseiro, não trate como não sendo importante aquilo que ela está falando. Cuidado ao ouvir sua criança, né? A criança precisa se sentir segura para poder se abrir. Né? Eu, como mãe, como tia do Kids há mais de 13 anos, como futura pedagoga, eu falo com segurança sobre isso porque nós nos deparamos, né, no decorrer da vida com tantos perfis de crianças. E as crianças muitas das vezes se fecham em casa porque elas não têm o apoio que elas esperariam. Né? Então elas preferem se fechar, às vezes se abrem com outras amigas, outros amigos, mas conosco não. Então nós precisamos rever, né? Então os pais, eles são um alicerce, o responsável, ele é o alicerce para essa criança, e essa criança precisa se sentir segura para você conseguir ajudar ela. Amém? E diante disso, Tiago 1,19 diz para que sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Ou seja, precisamos saber ouvir. Ouvir não é simplesmente sentar do lado de alguém e a pessoa falar. Ouvir é você realmente sentar do lado de alguém, da sua criança, prestar atenção no que ela está falando, mostrar interesse pelo assunto que ela está externalizando para você conseguir ajudar. Tem os caminhos espirituais, as armas espirituais. Então, nós, como mulheres de Deus, nós oramos, nós jejuamos pelos filhos, nós abençoamos, nós profetizamos. E tem o caminho também que o Senhor, ele deixou que é, sim, o caminho da medicina. Então, se você percebe, olha, presbítera, o meu filho, a minha filha, tal criança, as crises são muito intensas, não consigo lidar sozinho. Busque sim a ajuda espiritual da sua discipuladora, dos bispos, pastores, mas busque uma ajuda profissional também, né? Porque o profissional ele vai te mostrar respostas que muitas das vezes você não consegue enxergar. Amém? Então, esse foi o conteúdo. Espero que tenha lhe ajudado de alguma forma e qualquer dúvida nos procure. Fique na paz do Senhor Jesus.